Boa noite, família. Podemos orar? Amado Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma vez nos permitires estar aqui. O Senhor é a fonte da nossa paz, a nossa esperança, o Senhor é a nossa razão, o Senhor é o nosso foco. Permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos convença das verdades que nos voltam para Cristo. Que Cristo possa ser engrandecido em nossas vidas, que Cristo possa ser o centro dos nossos caminhos, dos nossos passos, das nossas decisões. Todo poder contrário ao Teu nome, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o poder da Tua palavra, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê, possa ser manifesto, Senhor, aqui neste lugar. Porque o Senhor derramou o Seu sangue por cada um de nós e pelo mundo. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou ter esse esforço aqui de ter o microfone de um lado e a tablet do outro, né? Hoje vamos falar sobre um tema que tem queimado em meu coração e fiquei muito positivamente impressionado quando vi esse mesmo tema na lista dos temas que iriam ser abordados aqui, que é nada mais do que a pregação do Evangelho é urgente. Quando nós falamos sobre pregar, estamos a falar de anunciar. Pregar é anunciar. Pregar é proclamar. Essa palavra proclamar, no grego é querigma. E na igreja primitiva, usava-se esse termo para referir-se ao Evangelho. Em outras palavras, nem sempre se falava Evangelion ou Evangelho. Bastava falar, anunciar que o cristão primitivo já entendia se tratar do Evangelho. Então, pregar é anunciar, é fazer conhecido algo, é anunciar algo em voz alta, para que o outro perceba, para que o outro lado tenha consciência das notícias que essa pessoa que está a proclamar acha necessário proclamar. Então, quando falamos sobre a pregação do Evangelho é urgente, estamos a dizer que a proclamação do Evangelho é urgente. Proclamar o Evangelho é urgente. É tão urgente que o nosso Senhor Jesus se entregou na cruz para nos alcançar pela proclamação da sua vida. E uma outra palavra também que é naturalmente necessária falarmos é mesmo do Evangelho. O que é o Evangelho? Eu pessoalmente, tinha algumas ideias sobre o Evangelho que nos últimos 2-3 anos acabei por ter que descartar, porque fui convencido à luz das Escrituras que eu tinha algumas ideias a mais sobre o Evangelho. Então, nós quando estamos a ver alguém a proclamar o arrependimento, nós pensamos logo que é o Evangelho. Não, a proclamação do Evangelho envolve o arrependimento, mas como efeito, não é o Evangelho. Nós quando ouvimos alguém pregar sobre santidade, a nossa tendência também é dizer que estava a proclamar o Evangelho. Não, o Evangelho não é santidade. A santidade é um efeito do Evangelho. Então é preciso termos uma ideia do Evangelho. O que é o Evangelho? Muito resumidamente, nós podemos dizer que o Evangelho é a proclamação do nascimento virginal do Messias, do seu crescimento, da sua vida santa, sem pecado, da sua crucificação, da sua sepultura, da sua ressurreição e ascensão à destra do Pai. Este é o Evangelho. Eu sei que algumas pessoas poderão achar isso assim meio estranho, eu mesmo sou isso. Não, a proclamação é isso. É que veio o Logos que se fez carne
no ventre de uma mulher chamada Maria, viveu uma vida santa, pura, com uma missão que já foi proclamada desde o Velho Testamento. E podemos voltar para lá, são muitas passagens, mas eu vou resumir porque não temos muito tempo. Este mesmo Messias, que nasce pelo poder do Espírito Santo, cresce, amadurece, cheio de graça, como nós falamos nos estudos passados, é depois perseguido, é crucificado, mas por ser esse santo, este justo, este Filho de Deus, ele vai ressuscitar no terceiro dia. E ele vai ser vindicado, depois de 40 dias, ele ascende à destra do Pai nos céus. E ele reina, Jesus reina. Essa é uma das fórmulas mais simples do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E isso pode parecer uma coisa assim, né? Tipo, mas a boa nova é mesmo só isso? E a boa nova é isso. Mas isso tem muita coisa no fundo. Porque se nós entrarmos dentro dessa mensagem, vamos começar de Gênesis, vamos até Apocalipse. Toda a palavra que nós temos na Bíblia, na verdade, gira em torno desta proclamação de Deus a tomar para si o seu reino. Aquele reino que, por causa do pecado, por causa dos caminhos errados, por causa do desequilíbrio, acabou por ficar meio que confuso nesse barulho da morte, do sofrimento e da perversão que o mundo se tornou. Em Isaías 61, do versículo 1 a 2, e essa passagem o nosso Senhor Jesus vai citar, em algum momento ele vai referir-se a essa passagem. Nós vamos ler assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor me ungiu para pregar, vejam o termo, pregar. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar, de novo, proclamar é pregar, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Estamos a ver que o profeta Isaías vai entender isso como a sua missão, pregar. O profeta entende o seu chamado como pregar. Esse é o resumo. E o nosso Senhor Jesus, quando vem, vai olhar para essas mesmas palavras e vai dizer que é isso que o Senhor me mandou fazer. Eu vim para pregar. Então a missão do nosso Senhor Jesus é pregar. Foi isso que definiu a missão do nosso Senhor Jesus. E quando nós falamos sobre urgência, essa palavra vem daquilo que é urgir, o que urge, o que é urgente, o que não pode ser delegado ao segundo ou ao terceiro plano. Se os irmãos lembram-se das nossas palavras nas meditações passadas, uma das coisas que nós fomos batendo insistentemente ontem sobre o legado foi exatamente aquela coisa de que temos poucos sonhos grandes para o Deus grande que é o que nós adoramos. E que quando nós olhamos para esse Deus tão grande e olhamos para a vida que muitos de nós levamos, percebemos que temos delegado as coisas do reino ao segundo ou ao terceiro plano. Então, quando falamos que pregar é urgente, estamos a dizer que ela não pode estar no segundo nem no terceiro plano da nossa vida. E a pergunta mais básica que podemos já fazer agora é: será que a pregação do Evangelho é a prioridade da tua vida? Vamos ser honestos para conosco.
Vamos analisar a nossa vida, o tempo que nós gastamos com as coisas que nós precisamos dar atenção, mas vamos nos perguntar, se medindo tudo da nossa vida, se a pregação não está no segundo, no terceiro, talvez no quinto ou no sétimo plano. E algumas pessoas nesse momento poderão estar dizendo, mas eu não sou pregador, mas eu não sou evangelista, mas eu não sou pastor. Ninguém está a dizer que para pregar precisa ser alguma dessas coisas como o mundo ou como a igreja conhece. E quando falo a igreja, estou a dizer a igreja no sentido popular, não no sentido restrito. Pregar a palavra é algo que a palavra de Deus vai chamar a nossa atenção, a enfatizar que é algo mesmo urgente, não é algo do segundo plano. Vejam o que é que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2:4. Ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Vejam as coisas que Paulo está a incluir na pregação. Ele está a dizer, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, em outras palavras, sempre. Ele diz, repreenda, pregar envolve repreender. Se alguém prega, você conhece alguém como pregador, mas a sua pregação não tem repreensão, é bem possível que ele não está a ser conduzido pelo Espírito que estava em Paulo. Porque hoje há muita pregação bonita, que busca massagear o ego das pessoas. A repreensão não, se eu repreender, a minha igreja que tem 200 pessoas só vai ficar com 20. Então vou tirar a repreensão. E quando alguém repreende, eles dizem, o fulano é religioso. Por isso é que eu há dias disse que eu não gosto, hoje o termo religioso tem sido misturado a alguns pensamentos negativos. Pessoas que buscam ser ortodoxos são chamados de religiosos. Aquele que repreende com a palavra é chamado de religioso. Não, mas Paulo está aqui a dizer, repreenda, corrija, quer dizer que há um erro doutrinal, há um comportamento contrário, aquele que deve refletir Deus na sua santidade. Nós precisamos corrigir. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Aqueles pregadores que você tem o seu ego massageado, que não te vai falar nada que desafia o teu coração, que não vai te mostrar as coisas profundas da alma, que podem estar a caminhar em contrariedade à vontade de Deus. Não. Paulo está a dizer a Timóteo, você não vai seguir o caminho dos cotes. Você não vai seguir o caminho daqueles pregadores que tudo que eles pregam é só coisa bonita, coisa doce, não repreendem, não corrigem. Não. A pregação verdadeira vai envolver estes elementos sempre, porque é isso que Jesus fez e é isso que nós devemos fazer. Ele continua, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, né? Agora temos vários tipos de pregadores. Se você é um indivíduo que gosta de pregação que te faz rir, tem um pastor brasileiro famoso, quando ele pega o microfone, o pessoal fica a rir de manhã até a noite. Então você vai escolher o teu pregador que te faz coceira nos ouvidos. É isso que tem acontecido. Ele diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quer dizer que a verdade do Evangelho vai incomodar muita gente, mas tem que ser pregada. E é esse tipo de pessoa que está a faltar hoje. Por isso é que pregar é urgente. E eu vou vos dizer assim, eu conheço poucas pessoas que têm fome, sede de Deus, ao ponto de ter Deus como a sua prioridade. Eu falo isso com tristeza, porque eu não estou a falar
dos mundanos, eu estou a falar daqueles que se dizem cristãos. O próprio apóstolo Paulo, em algum momento, vai falar sobre um dos seus companheiros. Ele vai dizer que eu não tenho ninguém como este, que ama assim como ele, que se entrega assim ao Evangelho. E é isso que tem acontecido. Encher igrejas é fácil, cantar para Deus é fácil, mas abraçar uma vida que põe Deus em primeiro lugar é raro. São poucos assim. E eu espero mesmo que aqui onde eu estou a falar tenha essas pessoas. Se não tem, que pelo menos hoje a pessoa vai refletir e vai dizer assim: não, eu quero ser essa pessoa que prioriza o reino de Deus, que leva com urgência essa mensagem. Imaginem o verbo que se fez carne. Ele está a dizer: eu vim, fui ungido para pregar. Pregar não é uma coisa simples. Pregar não é uma coisa dos homens, embora muitos homens estejam a fazer negócio com a pregação. Mas pregar não é negócio dos homens, é negócio de Deus. É negócio de Deus. O apóstolo Paulo, em uma parte, vai dizer assim, que aproveu a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. É uma loucura pregar. Mas é mesmo ali onde Deus decidiu que através da pregação é que Ele vai corrigir o mundo, que Ele vai endireitar os nossos corações, que Ele vai confrontar os nossos erros e vai nos guiar ao caminho certo. Pregar. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16 a 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Muita gente, até no seio cristão, diz: tudo que existe é de Deus, vem de Deus, é determinado por Deus. Aqui Deus está a dizer: nem tudo é de Deus, há coisas que são do mundo. E infelizmente nós damos muito tempo da nossa vida nas coisas que são do mundo. A urgência do Evangelho não toca no coração da maioria daqueles que se dizem cristãos, inclusive. A coisa mais triste que pode acontecer. Ele diz assim, no verso 17 de 1 João 2: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. E como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Na proclamação do Evangelho, na proclamação da sã doutrina, é que nós conhecemos a vontade de Deus. Tudo passa. O sábio que escreveu Provérbios, que muitos acreditam ser Salomão, ele vai dizer: tudo é vaidade. Vivi, fiz coisas, me enriqueci, tive autoridade, construí coisas, mas no final das contas percebi que tudo é vaidade. Se nós queremos viver na pele deste sábio, nunca vamos chegar ao ponto de perceber a vaidade. Mas se nós tivermos fé e darmos um tempinho à meditação da palavra e a ouvir a experiência de pessoas que já viveram mais do que nós, vamos perceber que essa vaidade é real. Que você vai acordar, vai tomar um banho, vai cuidar do teu corpo, vai pôr o perfume mais cheiroso do mundo, mas um dia o teu corpo vai ser lançado na cova. Você vai pôr a roupa mais bonita do mundo, vai gastar milhares de dinheiro, como muitos milionários têm por aí. Mas um dia aquela roupa vai ficar e alguém vai te enterrar. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Nós os jovens, já não tão jovem como alguns de vocês, mas é fácil você se perder na onda dos prazeres da carne, do mundo, daquilo que está na moda, daquilo que as pessoas acham que é bom, que é gostoso. Mas tudo vai passar, vai passar.
E a pergunta volta, né, na mensagem de ontem. Qual é o legado que você vai deixar? Que você dedicou a tua vida à vaidade? Que tudo que você fez não vale nada para a eternidade? Que era só comer e beber e ter diploma e ser famoso e aparecer na televisão ou ter uma casa não sei de que tipo? Essas coisas normais da vida humana. Nem estou a falar do pecado como tal. Porque quando se fala com cristãos, existem muitas coisas que ficam ultrapassadas. Quem na verdade é cristão, há muita coisa que já nem faz sentido na sua vida. E não precisamos gastar muito tempo naquilo. Lembram-se de quando o apóstolo Paulo vai dizer que muitas das coisas que ele no passado considerava como tendo valor, depois dele descobrir Cristo, ele percebeu que tudo aquilo era esterco, cocó, em linguagem mais simples para nós. Já ouviram falar dessa passagem do apóstolo Paulo a falar que tudo para mim é esterco para o conhecimento de Cristo? Já ouviram? As coisas que Paulo lista, será que envolvia fornicação, adultério, mentira? Não, eram coisas da sua identidade como judeu. É a referência da circuncisão, de ser um judeu, de ser um fariseu, coisas assim que na altura eram normais. Ele está a olhar para ele próprio e está a chegar ao ponto de dizer: a minha identidade na carne, que eu achava que tinha alguma coisa, quando hoje olho para Jesus, percebo que nada daquilo tinha alguma coisa. Do mesmo jeito, se nós abraçarmos de fundo o nosso Senhor, ainda que tenhamos responsabilidades humanas normais, responsabilidade acadêmica, profissional, marital, etc., vamos perceber que tudo isso, em comparação a Cristo, é esterco. Não vale tanto como nós por vezes achamos. E o que é que tem valor? Fazer a vontade de Deus. Se entregar a Deus de todo o coração mesmo. Ser dos poucos que vão ter uma vida onde a urgência é Deus, é o reino de Deus, é a proclamação da boa nova. É nós falarmos, não, se Jesus entendeu que o seu chamado era pregar a palavra, tal como Isaías, milhares de anos antes dele, por que eu, que tenho o mesmo Espírito de Cristo, não vou ter a mesma missão? Por que eu vou achar que a minha missão de vida são as coisas passageiras? Por que a minha ambição vai ser essas coisas passageiras? Por que o meu legado vai ser nas coisas da carne? Por quê? Eu já disse que pregar é um negócio de Deus, né? Deus levanta pregadores sempre quando há necessidade de mudar uma situação que não lhe agrada. Deus levanta pregadores para proclamar a sua vontade, para repreender, para corrigir o procedimento do povo. E se nós pararmos e nos perguntarmos, será que o que nós estamos a ver no país onde nós vivemos, no mundo onde nós vivemos, não há necessidade de Deus levantar pregadores, porque há muita coisa errada? Há ou não? E onde é que estão esses pregadores? Onde estão esses pregadores? Há uma história muito interessante que contou um pregador que eu gostava muito de ouvir, já é falecido, sul-africano, Keith Daniel. Ele diz que numa certa vez eles tinham um programa de oração e muitos pastores, muitos missionários se reuniram num certo local para orar. E estava um jovem pastor, algures ajoelhado, e ele orava. Ele dizia: Senhor, envia homens de Deus, levanta verdadeiros discípulos, levanta missionários. Ele orava com muito fervor. E apareceu um homem de Deus muito mais
digamos, experiente, alguém respeitado entre os cristãos, entre os pastores naquela comunidade. E ele, quando ouviu a oração daquele jovem pastor, ele começou a rir. E todos ficaram escandalizados. Estamos todos a orar e alguém está a rir. E ele, quando percebeu que todo o pessoal ficou só a olhar para ele a rir, ele parou e aproximou-se desse jovem pastor e disse: tu és a resposta da tua oração. Entenderam a ideia? Eu há pouco perguntei onde estão esses pregadores. E houve um silêncio. Os pregadores que Deus quer são vocês. Não estão lá fora. Os pregadores que Deus quer são vocês. Somos nós. Não é o pastor fulano, o evangelista fulano, o missionário fulano. Não. Os pregadores que Deus quer são vocês. Eu estava a dizer que Deus levanta pregadores quando há um problema. Em Jonas, capítulo 1, de 1 a 2, havia um povo, uma cidade chamada Nínive. E aquele povo estava perdido na depravação e no pecado. O que é que Deus fez? Mandou construir lá um instituto teológico? Mandou abrir uma denominação A ou B lá? Vejam. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus levantou um homem, para ir a uma cidade, a um povo, repreender-lhes, levar-lhes a palavra de Deus, lhes dar um ultimato. Um homem. Não foram 2, não foram 3. Aqui somos quantos? Somos quantos aqui no acampamento? Quantos? É 60 e tal. Por que é que não podemos parar e dizer assim como Isaías: Senhor, eis-me aqui? A mensagem de ontem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Israel estava perdida no pecado, na idolatria e na rebelião. Quando Isaías teve aquela visão, o Senhor perguntou: a quem enviarei? Responderam 2 pessoas? Um homem respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus enviou um. E é aquele que disse que o Espírito de Deus está sobre mim. Enviou-me para pregar. Mateus 3, de 1 a 3. Quando nós olhamos para o livro de Malaquias, estamos a ver, no mesmo fio de pensamento, um estado pervertido do povo de Israel, começando pelos sacerdotes, né? Porque muita gente, quando pega no livro de Malaquias, a maioria das pessoas tem até memorizado aquele versículo: Malaquias 3:10, trazei os dízimos a minha babá. As pessoas não entendem o fundo deste livro. Deus está a fazer uma crítica a um sacerdócio caído. Aqueles que deviam ser exemplo estavam a fazer o errado e o povo naturalmente segue. Há um ditado africano que diz: quando a cabeça está podre, a cabeça do peixe quando está podre, o corpo do peixe também está podre. E é nesse fio das palavras de Deus através de Malaquias que vamos ver que o povo naquele período, Deus para pregar. E é este João Batista que Jesus vai dizer que é o maior dentre os profetas.
Qual é a missão dele? Pregar. Pregar. Pregar não é negócio dos homens. Quando as coisas não estão bem, Deus precisa de pregadores. E Deus precisa de pregadoras. Sei que aqui temos uma mistura de tradições religiosas, porque vocês vêm de vários backgrounds. Mas eu quero vos dizer uma coisa, minhas irmãs, sobretudo. Não pensem que isso que eu estou a falar é restrito aos homens. Não aceitem isso. E bem no fundo do vosso espírito, se vocês estão com Deus, saberão que essa palavra tem a ver também com vocês. Deus precisa de mulheres que pregam a verdade, que vivam a verdade. Deus precisa. Porque quem toca no coração não é o sexo da mulher, não é o sexo do homem, é o Espírito Santo. Ou não? Quem convence o coração do pecado, do juízo e da justiça? É o sexo do homem? É o sexo da mulher? É o Espírito de Deus. Esse é o Espírito que age nos profetas. Marcos 3, versículo 13 a 15. Sobre o nosso Senhor Jesus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Esse é o chamamento dos apóstolos. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. O papel dos discípulos, pregar. Chamou-lhes para pregar. Você é aluna, és cristã. Quando você está com as tuas amigas, busca oportunidade e prega. Você está a jogar futebol com os teus amigos, acontece uma situação, busca oportunidade e prega. Prega! É o teu chamado, busca uma oportunidade. Você vai ver o teu amigo chutou a bola e falhou o alvo, entra no alvo. Epa, tu falhaste no alvo. Falhar o alvo biblicamente é pecado. Prega! Prega! Somos chamados a pregar. Vão dizer assim, o fulano está sempre a pregar. Prega, porque você foi chamado para isso. Deixa eu vos contar uma situação. Há um tempo atrás eu tive a graça de ir a Benguela. E eu não sou muito amigo de festas. Um tio da minha esposa completou 50 anos e ele decidiu que a família que está, sobretudo no Lubango, fosse para a festa que ele daria aos seus 50 anos. E pronto, você é o esposo, a esposa é a sobrinha. Não tem como. Não tem como. Você pode até pensar, mas os pensamentos ficam só contigo. Amor, é como faltam poucos dias. Está bem, vamos. Você não quer ter problema? Vamos. Mas, durante essa proposta de lá ir, eu busquei a Deus e em minha oração eu disse, está bem, Pai, se eu for para lá, dê-me alguma oportunidade naquele ambiente, alguma coisa, para que eu fale de Ti de alguma forma. E Deus é muito bom, porque eu não me considero evangelista. Algumas pessoas acham que eu tenho o dom de evangelização, mas eu não acho. Eu acho que Deus me usa mais como professor. Então, mal chegamos, bem recebidos em família, comida aqui, sumo daqui, conversa daqui. Alguém no meio de nós começou a falar alguma coisa que tem a ver com a perca de valores na sociedade atual. E por alguma razão, Deus aproveitou a oportunidade. E eu me lembrei de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que falava sobre o fator determinante que diferenciava aqueles meninos que cresceram num lar cristão, mas quando cresciam, depois se tornavam mundanos, largavam a fé.
Então foi feito um estudo para se ver o que é que havia de diferente, porque é que alguns iam para as faculdades seculares, mas guardavam a fé, mas alguns outros não conseguiam. Depois de entrar na universidade, voltava: mãe, eu agora sou ateu. Pai, eu já não acredito mais naquele Jesus que você me falou quando eu era criança. E sabem qual é o fator principal que surgiu nesse estudo? Foi, estranhamente, o comer na mesa. Comer na mesa com os pais. Quer dizer, você poderia pensar: não, é uma família que ora muito, os filhos não se perdem, uma família que está sempre na igreja, os filhos não se perdem. Um fator principal que eles notaram que diferenciava os que permaneceram na fé e os que largaram a fé é que os que permaneceram comiam com os pais em casa, na mesa. Então pronto, começamos a falar da mesa. Não, o valor da mesa, a mesa é importante. E a mesa é o quê? A mesa é a ceia, ou não? A ceia é a refeição cristã. Jesus é o pão, ou não? Jesus é o pão da vida. Vocês nem imaginam a dimensão teológica que nós conversamos sobre Jesus, sobre a salvação, a partir daquela conversa. E eu tinha a certeza que era Deus que permitiu que tivéssemos aquela conversa daquele jeito. Preguei de um jeito menos típico, mas preguei. E eu senti-me satisfeito. Eu disse: Deus, obrigado, porque me permitiste falar de Ti profundamente. Me permitiste falar de Jesus que veio, que é o pão da salvação, da vida. Me permitiste falar sobre a comunhão que tem se perdido, não somente em família no sentido normal, mas em família no sentido Deus Pai conosco. E esse pedido para que nos voltemos à mesa em Jesus. Temos que pregar, minha família. Temos que pregar. Pregar também é uma forma de louvar a Deus. 1 Crônica 16, de 23 a 24. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. É proclamar a maravilha de Deus. É proclamar quem Deus é, o que é que Deus fez, o que é que Jesus fez na tua vida. É isso que é pregar. Se você não você acha que não, eu não tenho muito domínio bíblico. Se você, de fato, entregou teu coração a Deus, há uma diferença entre a tua vida antes de conhecer a Deus e depois de conhecer a Deus. Conta isso nas pessoas, é pregar. Prega! Somos chamados a pregar. 1 Pedro 2, versículo 9. Pedro a falar à congregação: mas vós sois a geração eleita, escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Vejam o que ele vai dizer. Para que anuncieis, para que pregueis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é que é santidade, ou não? Somos chamados a exprimir o caráter de Deus ao mundo, a pregar Deus ao mundo. É isso que é ser sal, é isso que é ser luz. E outra coisa, meus irmãos, quem de coração prega é justo. Quem não prega é injusto. Então, se você se diz cristão, estavas nas trevas, agora estás na luz, à tua volta muita gente perdida nas trevas, e você não lhes prega daquele Senhor que te salvou, para eles também serem salvos, você é justo, você é compassivo, você tem misericórdia. Jesus, o verbo que estava lá na divindade no céu, olhou para nós e teve compaixão e se fez carne para nos resgatar das trevas. E você que se diz cristão,
que te chamam em nome desse Cristo que por amor se esvaziou por nós, não se esvazias para pregar às pessoas à tua volta. Você é justo, és misericordioso, você é mesmo cristão? Ponto de interrogação. Salmos 40, 9 a 10. O salmista vai dizer: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Esta é uma pregação de convicção. O salmista está a dizer assim: Deus, tu sabes que eu não calei a minha boca, eu proclamei as tuas virtudes, eu preguei. Ele está a falar isso como ponto, com coragem, como algo que lhe distingue dos covardes. Aquilo que lá em Apocalipse vai dizer: os covardes herdarão o reino de Deus. Bom, agora se pergunta se tens tido uma vida que tem a liberdade de pregar, ou você se acovarda. Se eu pregar, vão falar, o fulano é pastor, é evangelista, é religioso, é radical, é alguma coisa. É melhor que o mundo te considere de radical e Deus te chame meu filho, do que o mundo te achar boa gente e Deus te chamar covarde. Versículo 10, ele continua: não escondi a tua justiça, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei, em outras palavras, preguei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não escondi. A missão do cristão é proclamar isso que o salmista está a dizer. Somos chamados para isso, fomos salvos para isso. Se não estamos a viver com essa urgência, com essa consciência, alguma coisa em nós está desequilibrada. Estamos a falhar no alvo. Mateus 9, 36 a 38, Jesus vai falar sobre a falta de pregadores. Faltam pregadores. Faltam pessoas que têm o Evangelho como prioridade. Faltam. Eu conheço poucas pessoas assim. Quero estar próximo de pessoas assim. Porque pessoas desse jeito, que têm essa sede, nos contagiam. Vamos nos motivar a buscar a Deus mais profundamente. Pessoas mais frias espiritualmente também desmotivam, não te desafiam a orar. Eu lembro-me de um irmão muito próximo a mim, irmão em Cristo, amigo e irmão em Cristo. Ele teve uma situação muito dura, ele perdeu a esposa. E a esposa perdeu os gêmeos. E em um momento ele me disse assim, do fundo do coração dele, ele disse: a mulher que eu perdi foi um instrumento de Deus para me fazer crescer. Era ela que dizia: amor, acorda, vamos orar. Era ela que me puxava. É isso que eu estou a dizer. Pessoas que têm sede, que têm Deus como a prioridade, nos ajudam a crescer. Se você quer crescer, nós falamos a vez passada, precisas do ambiente que tem água, que tem frutos, não é isso? Esse ambiente envolve isso. Pessoas cheias de Deus, pessoas com sede de Deus. Junta-te a estas pessoas e vai ser contagiado. Vão dizer assim: ei, vamos orar. Vamos fazer um programa de oração no fim de semana que está a vir. Temos feriado naquele dia, vamos evangelizar. Essas pessoas têm sede, te pegam na mão e dizem vamos, e você cresce, e você muda os teus hábitos. Mas tem pouca gente assim, pouca gente. E é triste,
Porque eu estou a falar de pouca gente em ambientes daqueles que cantam, oram na igreja, mas na vida, no dia a dia, no contato, você percebe que são frios. São poucos. E há uma coisa, né, que eu estou a falar do frio. O frio também queima, sabem, né? O nosso irmão Tadeu não está aqui. Temos um irmão chamado Tadeu, ele trabalha em agronomia. E eu lembro de uma vez que ele veio e disse assim: pô, perdemos a nossa lavoura toda porque foi tudo queimado com a neve. Aqui temos um agrônomo que percebe muito bem disso. O frio queima, não é? O gelo queima. Há muita gente que fala do fogo de Deus, que na verdade o fogo que estão a falar é o fogo do frio. Toda hora fogo, 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 fogo. Olha para a vida, é uma vida fria. Não tem o fruto, não tem a profundidade das coisas de Deus. Mas está a achar que é fogo do frio. Não estamos a falar daquele fogo, estamos a falar mesmo do fogo da piedade, que nos desafia a pôr Deus em primeiro lugar, a buscar Deus em primeiro lugar, a ter a consciência que pregar é urgente, que identifica a minha missão. Então nosso Senhor vai falar sobre a falta de pregadores. Nós lemos Mateus 9, 36 a 38, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. São poucos os ceifeiros. A seara é grande. Olha para o nosso Lubango, olha para a nossa Angola. Quanta coisa errada, quanta coisa que necessita ser revista. Quantas almas, quantos bêbados em nossas famílias. Quantos fornicadores em nosso bairro, quantas prostitutas à nossa volta, quantos corruptos na televisão, quantos bajuladores, quantos governadores imorais, quantos. Falar de imoralidade, de perversão em Angola não é novidade, não é. Cada um de nós sabe o estado do nosso país, o estado da nossa família, o estado da nossa casa, por vezes até o estado do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe. Jesus está a dizer: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E aqui acredito que voltamos naquela história daquele pastor: Senhor, envia missionários. Sim, o mais velho disse: mas começa com você. Você vai orar, mas você vai fazer parte. Não é orar para enviar outros e você ficar do lado, não. Vamos todos, oramos e somos nós a marcar aqueles passos. Qual é a razão dessa urgência? Em Marcos 16, 15, o nosso Senhor manda, comissiona. E o mandamento de Deus é para ser cumprido. É para ser cumprido, não é para ser delegado a segundo plano. Do mesmo jeito que aconteceu no Jardim do Éden. O que é que o nosso Senhor disse? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor mandou. É urgente porque o Senhor mandou primeiro. Mas não só isso. Em Mateus 16, versículo 26, o nosso Senhor vai fazer uma pergunta muito interessante. Ele diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Dará o quê para a sua alma? Daremos o quê? O nosso diploma? Senhor, está aqui o meu diploma, sou PhD, não me deixes morrer. Senhor, sou Bill Gates, tenho 80 bilhões de dólares, me livra da morte, quero a vida eterna, está aqui. Deus, é possível pagar?
algum dinheiro para safar-se da morte? É possível? Vamos pagar o quê pela nossa alma? E ele não para por aí, ele está a dizer o mundo, ele compara com o mundo, que aproveita o homem ganhar o mundo, ganhar tudo, mas perder a alma. Esse é o valor que Deus dá à alma humana. Se Deus olha para a alma de cada um de nós, alto, baixo, magro, gordo, desportista ou não, inteligente ou não, doutor ou não, se Deus está a dizer que a alma do homem vale tanto, por que é que não vamos entender a urgência de pregar a mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Por que é que não? Porque não estamos a entender as coisas do modo de Deus. Se nós não estamos a ter uma vida de pregação, é porque nós não estamos a entender o coração de Deus. Estamos a falhar no alvo aí. Atos 16, aliás, Atos 1, de 6 a 8, é uma passagem que eu li ontem. E vou voltar a ler hoje, porque há coisas muito importantes que nós podemos aprender aqui. Ele diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Muita gente tem a mania de querer descobrir quando é que Jesus vem. Jesus vem a próxima semana, vem no próximo mês, vem sei lá o quê. Há muito tempo se gasta em escatologia. Jesus passou aquele negócio, disse: não se preocupem com isso, vejam o que é que ele acha que é importante. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. É o legado que Jesus espera de todos nós. Testemunharmos Jesus, sermos conhecidos como testemunhas. Pregar o Evangelho, falar de Deus, proclamar sobre a bondade de Deus, sobre a salvação de Deus. É pregar. O testemunha testifica de quem lhe manda. É pregar para salvar as almas, para libertar as almas. O nosso país, a nossa Angola, para ser mais específico, vaga numa desolação de corrupção, e uma corrupção pornográfica. A nossa justiça, a maioria de nós não acredita nela. E a corrupção que eu estou a falar começa não dos políticos, começa dos líderes religiosos que se prostituem para ganhar as benesses que o mundo dá, para ter influência, para ter um carro daqui, um carro dali, para ser a igreja respeitada. Muitos líderes religiosos, em nome de Cristo, aparecem na televisão, mas vivem com a alma vendida ao diabo. Essa é a nossa realidade. Alguns podem, nessa altura, dizer assim: acho que ele está a ser muito explícito. É mesmo isso que temos que ser como pregadores. Essa é a realidade do nosso país. E o exemplo deles são os nossos líderes políticos, os nossos governadores, os nossos presidentes. Em África, em Angola, não muda o negócio. Não há sensibilidade, não há coração para o pobre, para o necessitado. Não há juízo para as coisas certas. Só há mesmo abuso constante. E os cristãos, os que deviam ser reflexos do pensamento de Cristo, também estão a receber envelope debaixo da mesa. Cambada de corruptos todos. Onde estão os pregadores que vão fazer diferente? Onde estão os evangelistas que vão pregar diferente? Onde estão os filhos de Deus que vão dizer assim: eu sou de Cristo, não me vendo? Onde estão? Se muitos até, prontos, é melhor nem chegar muito aí, porque para não escandalizar mais do que alguns já devem estar escandalizados. Vamos passar aquela parte. Tiago
4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, macho e fêmea, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo dos indivíduos que dão dinheiro e que mandam nesse país, você é inimigo de Deus. Por quê? Porque sabemos qual é o caráter destas pessoas. Infelizmente, é o que mais acontece. E essa mensagem que eu estou a pregar aqui com vocês, sabem que na maioria das vossas igrejas não seria aceitável pregar isso. Ou estou a mentir? Estou a mentir? Tá bom, se estou a mentir, me digam que exageraste, mentiste. Se estás num lugar onde se pode pregar a verdade desse jeito, que Deus te abençoe. Estás num lugar com o clima certo, no ambiente certo. Isaías 56, já estamos no fim, não se preocupem, estamos no fim já. Isaías 56, 10 a 11. Ele vai dizer assim, Deus vai desabafar assim em Isaías: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Conhecem esses cães? Não conhecem esses cães? Tem ideia de onde estão esses cães? Gostam de dinheiro, gostam de fama, gostam de carro, gostam de ser conhecidos. E Deus está a lhe chamar de cães. Por vezes você está habituado a chamar de pastor, bispo, presidente. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um por sua parte. Não é Deus a prioridade destas pessoas, são as coisas do mundo, a concupiscência do mundo, a vaidade dos olhos, as coisas da carne. E Deus está a reclamar, por isso é que ele levantou pelo menos um Isaías. A pergunta é, Deus continua a perguntar, a quem eu enviarei? E temos aqui 60 pessoas que podem ser Isaías. Será que você vai dizer, envia-me a mim? A pergunta é essa, será que você vai dizer, envia-me a mim? Eu vou pregar, eu vou abraçar esse caminho, eu vou me entregar, eu vou priorizar a pregação da verdade. Então algumas pessoas ficam a perguntar por que Angola continua assim. Talvez é porque poucas pessoas estão a pregar a verdade. Talvez é porque aqueles que deviam pregar a verdade são esses cães gulosos aqui. Estão com sono, estão a dormir. Se venderam há muito tempo e vocês sabem quem são. Os filhos do diabo, vocês sabiam que também são bons pregadores? Os filhos do diabo. Tem pessoas aqui, vou fazer uma pergunta, espero que tenha, porque facilitaria. Há um tempo atrás, aqui no ICED, eu dou aulas lá no pós-laboral. Então havia uma atividade onde veio alguém, um português, estava a dar uma formação, ou oficina de escrita criativa. Alguém participou aqui? Alguém se apercebeu disso, da oficina de escrita criativa? Ninguém? Tá bem, eu quero vos contar uma coisa. Alguém? Ok. Durante algumas dessas sessões, as que eu pude participar, estava esse escritor, o professor,
Eu nem falo isso para ele condenar, porque ele é mundano, então o mundano faz o que é do mundo. Se ele é voodoo, nem mas como é um ambiente de intelectuais, as pessoas logo pensam que o voodoo é uma coisa normal, né? Porque é um ambiente de intelectuais. E ele lá foi mandado fazer aquelas coisas para as pessoas escreverem, olha o termo que se usa para aquilo, escrever automaticamente. Há um livro que foi lançado há um tempinho atrás, de um escritor aqui de direito famoso, Benja Satula, sobre a vida do José Eduardo dos Santos. O livro supostamente foi escrito através de escrita automática. E era isso que se estava fazendo em sede com os participantes do curso. Fechem os olhos, agora escrevam só, flua, não pensem em nada, deixa só que a tua mão mova. Muitos dos jovens naquele lugar são membros das igrejas onde vocês vão também. Não estavam a saber que estavam a participar de um ritual satânico. Não estavam. Não tinham a mínima ideia. E eu falo isso para quê? Para vocês perceberem a ousadia que o diabo tem de pregar a sua mensagem. Quantos cristãos estão nesses lugares e não conseguem se admitir como cristãos? Esse mundo intelectual, professor tal, quando fala-se Deus, não, esse assunto de fé, não misturo, sei lá o quê. Ah, mas os filhos das trevas estão a levar o evangelho do diabo nestes lugares. E os jovens estão a ser contaminados. Lembro-me que ele fez aquilo 3 vezes, porque não estava a conseguir o resultado que ele queria inicialmente. Fez a primeira vez. O que é que vocês sentiram? Cada um foi contando, elas contaram pouca coisa. Segunda vez. O que é que você sentiu dessa vez? A terceira vez. E uma das pessoas falou algo bem interessante. E que também não chamou a atenção, porque o espírito que estava a agir aí não é de Deus. Ela disse assim: professor, enquanto eu escrevia, a minha mão desapareceu. Estavas lá nesse dia, nossa irmã? Não estavas, ok. Ela diz, enquanto eu escrevia, só sei que a minha mão desapareceu. Só sei que a minha mão desapareceu. E ninguém achou aquilo de abnormal. O outro disse, enquanto eu escrevia, me enchi de ódio. Ninguém achou aquilo abnormal. Mas nós, os cristãos, não queremos pregar nesses lugares. Nem o ICED é um lugar dos técnicos superiores da ciência. Não, mas estão lá a ensinar essas coisas. É preciso ter esse cuidado. Então, meus irmãos, João 3:10, nós lemos: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Jonas, desculpem, não João, Jonas. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria. Jonas, Deus lhe comissiona, vai e prega a uma cidade. E essa mensagem de Deus é tão poderosa que atingiu o coração do rei, no nosso caso, do presidente, atingiu o coração dos ministros, atingiu o coração da população e das crianças, e todos se arrependeram. Esse é o poder da pregação. Por isso é que Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós somos chamados a acreditar neste poder e a nos entregar totalmente a esse Deus, entendendo a urgência de pregar, entendendo a urgência de pormos Deus acima de tudo. Que Deus nos abençoe.